como um só diante de Ti, amado Pai. Nós nos apresentamos reconhecendo que somente pelos méritos de Cristo nós podemos estar ante a face, a Tua santa face. Nós confessamos nossos pecados diante de Ti, sejam eles de comissão, omissão, voluntários e involuntários, reconhecendo que nós temos a obra perfeita de Cristo que foi realizada no Calvário, na qual nós nos apoiamos totalmente e somente nesta obra, olhando para o sangue que foi derramado. E por este sangue nós podemos estar ante a Tua santa face. Que privilégio nós temos tido, logo no primeiro dia da semana, estarmos ante a mesa que é do nosso Senhor, Teu Filho amado. Somos convidados dele, e aqui nós viemos para expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, expressar nosso reconhecimento a Ele, do grande e excelso amor que Ele demonstrou por nós, quando veio a este mundo e morreu naquela cruz, para nos resgatar. Que esta manhã os céus possam se abrir, que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e entre nós, para que os nossos corações e mentes e olhos também sejam abertos, e assim vejamos um pouco mais das belezas excelsas do nosso Senhor. Dependemos totalmente do Espírito Santo, pois somente Ele pode nos introduzir para dentro das realidades espirituais que envolvem este momento. Então nos submetemos ao governo deste amado Espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos ler duas passagens das Escrituras. A primeira delas, bastante conhecida, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E depois nós vamos ler o livro de Filipenses, mas inicialmente o Evangelho de João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Junto a esta passagem, o livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essas duas passagens até o momento. Quando nós lemos a primeira citação que nós fizemos do Evangelho de João 3,16, nós observamos aqui que a motivação que aconteceu no coração de Deus para que nós pudéssemos ser salvos foi o seu amor. A palavra está nos dizendo de modo claro, porque Deus amou o mundo. Mas nós não devemos olhar para essa passagem pensando que o Pai amou o mundo e desta forma então Ele enviou o seu Filho para que este mundo fosse salvo por Ele, sendo que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, iria então ser o agente que operaria essa salvação através de Cristo.
Não, este amor é um amor que parte do coração de Deus Trino. Deus Pai amou, Deus Filho amou, Deus Espírito Santo amou. Então nós temos aqui esse texto nos remetendo para a eternidade passada, aonde houve um conselho eterno. E o assunto era a salvação do homem que havia se rebelado contra Deus. E dentro desse conselho eterno que envolveu as três pessoas da Trindade, eles estavam vendo a maneira de como que este homem poderia ser salvo. É claro para nós que esse homem jamais poderia ser salvo por um filho de Adão, porque em tempo algum, pelos milhões e milhões de anos que pudessem vir pela frente, qualquer homem nascido da família de Adão poderia ser um redentor. E mesmo aquele que poderia nos salvar não vem da classe dos anjos, por mais perfeito e especial que ele seja. A redenção teria um preço totalmente diferente. Então, dentro desse conselho eterno, eles estavam discutindo sobre o pacto da redenção. E dentro desta resolução, quando decidiu-se que haveria a redenção, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus, conforme nós dissemos na semana passada, ele que já possui uma natureza santa, absolutamente perfeita, ele então assume uma natureza humana. E o fato dele ser totalmente impecável, não haver nele pecado algum, não tem absolutamente nada a ver com ele assumir a natureza humana, porque a natureza humana não está relacionada com o pecado. Mesmo porque, como foi apontado já, haverá um tempo onde nós estaremos completamente isentos do pecado e até das intenções do pecado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, então ele apresentou-se no meio dos homens, ele veio numa condição de absoluto e perfeito. Não havia nele intenção alguma de pecado. Ele não tinha inclinação do pecado como em nós há. Ou seja, ele não nasceu com um pecado original, nele não havia desejos pecaminosos. Por quê? Porque quando ele assumiu a natureza humana, ele não contraiu o quê? O pecado, a contaminação do pecado. Ele era um homem perfeito. Ele era o varão aprovado por Deus. Ele era o varão medido de Deus. Então este é o nosso Salvador, um homem perfeito. E foi demonstrado no seu amor eterno e profundo. Mas voltando os nossos olhos nessa primeira passagem que estamos considerando. Este amor, então, é um amor absoluto que partiu do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Filho nos amou de tal forma que ele, então, desejou vir a este mundo para que, então, exercesse ou executasse uma obra de salvação. Aí entra para nós a segunda leitura que nós acabamos de fazer de Filipenses, onde a palavra diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se aferrou, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aí, como já lemos, né, ele a si mesmo se esvaziou. Nós vamos observar aqui que há dois estágios de humilhação dele. Primeiro, ele esvazia-se de toda a sua realeza, de toda a sua glória, jamais da sua divindade, porque ele não pode deixar de ser aquilo que ele é em sua essência. Mas ele esvaziou-se de todas aquelas prerrogativas que ele tinha em realeza e em glória, assumindo então uma natureza humana, como foi pontuado, sem pecado. Esse é o primeiro estágio. Mas o segundo estágio da sua humilhação aconteceu quando ele, em reconhecimento de figura humana, como foi feito, ele humilhou-se de tal forma, obedecido, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois vamos ver por que esse aspecto aqui. Mas algo importante
a dizermos aqui que a partir do instante que o Senhor Jesus, Ele desejou vir a este mundo e foi encarnado para ser reconhecido como uma figura humana entre nós, Ele entrou no estado que é conhecido como estado de humilhação, que teve a sua duração iniciando na encarnação, culminando até a sua ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, Ele não teve momentos de humilhação nessa terra. Ele viveu num estado de absoluta humilhação nessa terra. Ele, sendo o legislador de toda a lei, Ele mesmo submeteu-se debaixo da sua própria lei. Nós temos uma passagem apenas para corroborar, eu vou fazer a menção e ler, se vocês me acompanhem, de Efésios 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Veja só, Ele, o legislador, submeteu-se à sua própria lei, a ponto dele receber a carga de toda a maldição da desobediência, do descumprimento dessa lei, não feita por ele, mas feita por nós. Ele, sendo a majestade com N maiúsculo, absoluta, Ele, quando encarnou-se, foi reconhecido como servo. Isso não é humilhação? Ao 8º dia da sua vida, Ele foi levado diante daqueles responsáveis para que fosse circuncidado. Isso não é humilhação? Poucos meses de vida, Ele foi banido da sua própria nação. Ele foi exilado para morar no Egito. Isso não é humilhação? Quando Ele entrou no seu ministério, Ele disse que as aves do céu tinham ninhos, as raposas tinham covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso é um estado de humilhação. E sabe por que Ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele te amou, Ele me amou, irmãos. Ele escolheu viver no estado de humilhação para que nós fôssemos salvos. Sabe que esse Senhor é digno de adoração, de louvor, de gratidão? Como nós vamos nos apresentar ante a mesa que é dele? Como vamos responder o convite que Ele nos fez de todos os primeiros dias da semana, os domingos, nos reunir para estarmos ante a mesa que é dele, sem trazermos palavras de gratidão em nossos lábios, sem trazermos expressões de gratidão no nosso coração? Oh, irmãos, como frios nós somos, como gélidos nós somos, como nós viemos para um momento como este e fazemos dele apenas um momento litúrgico e ritual. Não é liturgia. Isso é um momento que envolve realidade espiritual. Veja o que o Senhor do Universo fez por nós. Escolheu viver no estado de humilhação. Nós sabemos que Ele foi o mais rejeitado dentre todos os homens. Ele foi humilhado. E, enfim, Ele teve todos aqueles sofrimentos que nós bem sabemos. Mas, irmãos, Ele escolheu isso para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando somos convidados a participar de um momento como este, o que devemos fazer com os nossos vasos de alabastro? Quebrá-los, para que flua do nosso íntimo, do nosso mais profundo ser, uma genuína adoração, um genuíno louvor que somente Ele merece. Então aqui nós viemos nesta manhã para nos quebrar nossos vasos de alabastro, como aquela irmã naquela oportunidade fez, e derramou todo aquele óleo precioso sobre os pés do Senhor, sobre todo o seu ser maravilhoso, em adoração absoluta. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso amado, esse é o que deu a sua vida por nós. Então Ele merece toda a adoração. Mas uma coisa, irmãos, que é importante que entendamos
em todo esse processo. O preço que ele pagou foi alto demais, altíssimo. E quando, dentro daquele conselho eterno que estávamos mencionando há pouco, então decidiu-se que o homem seria salvo, motivado por esse amor que brotou no coração dessa Trindade maravilhosa. Então a segunda pessoa da Trindade, sabendo, o Filho eterno de Deus, o Verbo eterno de Deus, sabendo o que ele iria passar aqui, ele deu um passo à frente e desejou entrar nesse estado de humilhação para que nós fossemos salvos. E este é o nosso Senhor. Este é o nosso amado. Agora, uma coisa também muito importante: o fato dele ter vestido uma carne humana simplesmente o colocou numa condição de possibilidade de morte. Possibilidade de morte. Porque a morte jamais poderia tocá-lo. Em nenhum momento. A morte não poderia chegar perto dele. Sabe por quê? Ele não tinha pecado. E a morte só pode tocar o que o pecado. E ele era absolutamente santo, espírito, alma e corpo. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, pelo fato de ele vestir um corpo como o nosso, excetuando a questão do pecado, o possibilitou de morrer, não que ele era um candidato à morte. Então, se a morte não podia tocá-lo, o que ele fez? Sabe o que ele fez, irmãos? O que está em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Diz lá que ninguém pode tirar a minha vida, disse ele. Ninguém. Eu espontaneamente a dou. Sabe o que representa isso? Pode conferir lá, João 10, versículos 17 e 18. Apenas para vocês verificarem a preciosidade do nosso Senhor. Por isso diz o verso 17: o Pai me ama porque eu dou a minha vida. É Ele quem dá a vida. Ninguém tira para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para rever. Este mandado recebido do Pai. Sabe o que significa, irmãos e irmãs? Que o Senhor, que nos convidou para estarmos diante a mesa dele, ele deu um passo em direção à morte. Não foi a morte que foi até ele foi para dentro da morte. Esse é o nosso Senhor. A morte não poderia tocá-lo. Esse é o estado de humilhação. Que coisa linda, irmãos. Que Senhor amado que nós temos. Que Senhor poderoso nós adoramos. Ele foi em direção à morte. E sabe o que aconteceu? Quando ele se entregou para morrer, é verdade que ele foi envolto pela morte. Ele foi levado para a região do Hades. Mas o que aconteceu lá? Aconteceu uma erupção. Aconteceu que houve um terremoto nos alicerces do inferno. Porque havia alguém lá que não tinha pecado. E ele não poderia permanecer lá. E diante da sua vitória majestosa, ele teve nas suas mãos colocadas as chaves da morte e do inferno. Aí o que aconteceu no terceiro dia, irmãos e irmãs? Ele ressuscitou. Ele vive. Ele reina eternamente. É o Salmo 24 que diz lá, não é isso? Um texto tão precioso, se os irmãos quiserem colocar rapidamente os olhos. Para mim, um dos textos de vitória tão preciosos que falam desse nosso amado, a partir do versículo 7, Salmo 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É muito mais do que Davi, a qual esse texto se refere ao Rei da Glória. Esses portais, amados irmãos, estavam fechados desde a queda.
As suas trancas estavam enferrujadas. Não havia homem nesse mundo, não havia anjo nesse universo que seria capaz de abrir. Mas houve um homem perfeito, um homem santo, o Filho eterno de Deus, que desejou lá na eternidade passada vir a este mundo e entrar no estado de humilhação para que nós fôssemos salvos, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então os portais foram abertos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Oh, irmãos e irmãs, este é o nosso Senhor. Este é o Senhor que nos convidou nesta manhã para estarmos ante a sua face, ante a sua mesa. Estávamos falando há pouco que há 2 estágios na humilhação do Senhor. No primeiro, houve o esvaziamento, onde Ele assumiu a forma de servo. Ele, sendo a majestade, assumiu a forma de servo. Porque a maneira mais adequada de Deus revelar o seu santo caráter é quando Ele se coloca para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Somos tão diferentes do nosso amado. Somos tão diferentes dele. E Ele insiste em nos amar. Insiste em nos amar, que um amor que atravessou a eternidade passada, caiu no tempo e perdurará pela eternidade futura. Que Senhor é esse que nós temos, irmãos? Mas nesse primeiro estágio aqui, que Ele seria encerrado quando Ele subiu no Monte da Transfiguração, quando Ele foi transfigurado de maneira absoluta, onde o Pai encontrou o Filho varão, o varão medida de Deus, Ele poderia ser recolhido aos céus, e toda a sua vida serviria como um adendo maior para a nossa condenação, porque nós não somos salvos pela vida dele, no seu testemunho. Mas sabe o que Ele fez? Ele desceu do Monte da Transfiguração para 6 meses depois subir no outro monte, chamado Monte do Calvário. Sabe por quê? Ele nos amou. Ele estava no estado de humilhação, condição de humilhação absoluta. Sabe por quê? Ele te amou. É este Senhor que te convidou para estar diante dele nesta manhã. Então, só colocando algo a mais do que já falamos aqui, no segundo estágio da sua humilhação, então, que Ele tornou-se obediente até a morte de cruz. Por quê? Sabe por quê? Porque Ele não nos encontrou na região dos vivos. Ele só poderia nos encontrar na região dos vivos. Então Ele precisou entrar para dentro da morte. Não foi a morte que o pegou, Ele pegou a morte. Ele derrotou a morte. A morte não tem mais nenhum poder. É verdade que ela está imperando hoje, mas a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas há um cabeça reinando nesse trono do universo. É um homem que está sentado nesta Deus, o homem perfeito. Ele que nos amou antes da fundação do mundo e continuará nos amando. Então, irmãos e irmãs, fomos aqui trazidos, constrangidos pelo Espírito Santo, não para celebrarmos um momento ritual, mas para celebrarmos esse Senhor maravilhoso, o Rei do Universo, que escolheu viver no estado de humilhação. Sabe para quê? Para nos levar para junto dele e pudéssemos gozar do seu estado de glória. Que Senhor é este, irmãos? Será que vamos ficar calados em nossos corações e lábios? Temos palavras de adoração para Ele? Temos gratidão. Ainda que de modo tão imperfeito, podemos nos expressar em adoração, em leitura e em gratidão. Quero concluir dizendo o seguinte: todos aqueles que fazem parte da família de Deus, você é uma nova criatura, você faz parte da família de Deus. Mas há um segundo ponto: como está o teu coração como filho de Deus? Você tem tratado todos os teus coração, tem confessado os teus pecados, tuas fraquezas? Se você está com o teu coração limpo, purificado, se não há nada que te impeça de se aproximar dessa mesa, você, como filho de Deus, também é convidado a participar dessa mesa. A Ele, então, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Bendito seja esse Senhor.
Maravilhoso, Senhor. Faltam-nos palavras adequadas para expressar o quanto és precioso. Não há ninguém mais digno do que o Senhor. Não há ninguém mais amável do que o Senhor. Não há ninguém mais belo do que o Senhor. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Não há ninguém que nos ama mais do que o Senhor. Oh, bondoso Senhor, aqui viemos para expressar, ainda que de maneira tão tímida, a nossa adoração, o nosso reconhecimento a Ti. Bendito sejas eternamente, louvado sejas. Amém.